Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade hoje no nosso assunto, certo? Aqui no capítulo 8, o mundo grego e a democracia, tá? Vamos partir hoje para a parte 2, certo? Vocês peguem um livro aí na página 133, tá? Que vamos dar início então a essa nova parte do livro, ok? Vamos então começar pelo tópico o que levou os gregos a se expandirem, certo? É uma pergunta, na verdade, e veremos aqui então. Na Grécia, a partir do século 8 a.C., o uso do ferro na fabricação de pás, enxadas e demais instrumentos agrícolas levou ao aumento da produção de alimentos. Com isso, a população cresceu e, consequentemente, houve uma necessidade de mais terras para cultivo, certo? Ocorreu que a maior parte das terras férteis pertenciam a grandes proprietários. Além disso, os pequenos proprietários, que não conseguiam esperar o tempo necessário ao crescimento das árvores que plantavam, pediam empréstimo aos grandes proprietários, e não podendo saldar suas dívidas, se tornavam escravos deles. Ou seja, aqui, nesse tempo, não existia o negócio de escravos de compra, você comprar escravos e tal, como a gente conhece. Aqui era a escravidão antiga, tá? Que as pessoas viravam escravos por guerra ou por dívida. Por guerra seria tipo um país entrar em guerra com outro, ao que perdesse virava escravo. E ou você devia um dinheiro a alguém, então você era obrigado a trabalhar de graça até pagar sua dívida àquela pessoa, tá bom? Sendo escravo. Muitas terras na mão de poucos, a escravização por dívida e o interesse em obter ferro estimularam os gregos a buscar terras em áreas distantes. Então os gregos buscaram as margens do mar Mediterrâneo e do Mar Negro, e lá fundaram dezenas de novas cidades, chamadas de as colônias, certo? Que vocês podem ver no mapa no livro de vocês, ok? Pulando então para a página 134, veremos o tópico Atenas. Essa é uma das principais cidades da Grécia, certo? Junto com Esparta, que vai ser outra cidade que a gente vai estudar lá na frente. As principais cidades-estados gregas eram Atenas e Espartas. Atenas foi fundada pelos jônios por volta do século X a.C., numa colina a poucos quilômetros do mar. Como a região possuía bons portos naturais, os atenienses desde cedo voltaram-se para a pesca, a navegação e o comércio marítimo, certo? Inicialmente, Atenas tinha um rei, mas o poder de fato estava na mão da aristocracia. Professor, o que é aristocracia? Vemos aqui no cantinho, na página de vocês, tá? Os eupatríadas, que no grego quer dizer bem-nascidos, ou seja, já nasciam ricos, já nasciam numa família boa, tá? Somente eles podiam ocupar cargos públicos. Insatisfeitos com essa situação, os artesãos, comerciantes e soldados passaram a exigir participação na vida política da cidade. Já os pequenos proprietários queriam o fim da escravização por dívida, ou seja, para não deixar de pagar. Tipo, se pedir um empréstimo e não conseguir pagar, ele tentar pagar de outra forma e não sendo escravo. E para contornar a situação, o legislador Solon efetuou uma reforma. Que reforma foi essa? Primeiro, tem dois pontos aqui, ó, certo? Que reforma foi essa? Suprimiu a escravização por dívida entre os cidadãos atenienses e dividiu os cidadãos em quatro categorias, de acordo com o grau de riqueza agrícola, e estabeleceu que os mais ricos podiam ocupar cargos importantes no governo. Dessa forma, o privilégio que antes cabiam aos bem-nascidos passaram a ser reservado aos mais ricos. O critério de riqueza substituiu o de nascimento. No entanto, apesar da reforma de solo, a terra continuou na mão de poucos e a participação política manteve-se reduzida. Com isso, os conflitos sociais continuaram violentos. Tá? Continuando então, nós vamos para a página 135. Aqui vemos o tópico democracia ateniense. Tá? Vamos entender então agora o que é a democracia, como surgiu a democracia. A partir de 508 a.C., a política clistenense promoveu uma série de reformas populares que asseguraram a participação dos cidadãos e do governo nas cidades. Nascia assim a
democracia ateniense. Ou seja, essa nova política agora, ela não estaria mais na mão dos ricos. Agora sim, todos os cidadãos, certo, da cidade. Claro, alguns escolhidos, né? Mas nem todos, mas também não só poucos. A palavra democracia é a junção de demos, que significa povo, com kratos, que significa poder, ou seja, poder do povo. Os principais órgãos da democracia ateniense eram a Assembleia do Povo, chamada de Eclésia, e o Conselho dos 500, chamado de Boulé. Tá? Esses são os dois pontos principais da democracia ateniense. Ok? E mais embaixo tem dizendo o seguinte: Trictenes criou também o ostracismo, que consistia em expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse ameaça à democracia, ou seja, banir essa pessoa. Não podemos esquecer, no entanto, que a democracia ateniense não era para todos, como eu falei, certo? Os escravos, as mulheres e os estrangeiros, chamados de Atenas de metecos, não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham direito de participar da política. Ou seja, nem todo mundo fazia parte da política, certo? Então, democracia para alguns. Pulando então para a página 136, nós veremos, para finalizar, o século de Péricles, que é esse carinha aqui da imagem de vocês, do livro. A partir de 450 a.C., sob a liderança de Péricles, a democracia ateniense foi aperfeiçoada. Criou-se um tribunal popular, composto por 6.000 cidadãos, para julgar toda espécie de casos. Os membros do tribunal eram eleitos por sorteio e ficavam no cargo por um ano. Depois disso, era substituído por outros, eleitos também por sorteio. Esse rodízio era característica importante da democracia ateniense. Nesse tribunal, o júri era o juiz. Para que as mais pessoas pudessem participar da eclésia, Péricles instituiu uma remuneração, permitindo que os mais pobres deixassem suas ocupações por um tempo para participar da política. Ou seja, a política aqui era só para quem tinha dinheiro, os ricos, né? Por quê? Porque podia ficar sem trabalhar, pagava outra pessoa para trabalhar por eles. Agora não, com Péricles ele começou a pagar salário para que todos pudessem participar da política. Passasse um ano sem precisar trabalhar, apenas participando da política, certo? Além disso, promoveu a reconstrução da parte alta de Atenas, destruindo pelos persas. O tempo em que Péricles liderou Atenas ficou conhecido como o século de Péricles, ok? E para finalizar, nós vemos o tópico escravos, mulheres e estrangeiros. Apesar do fim da escravidão por dívida, o número de escravizados em Atenas continuou grande, pois os atenienses passaram a comprar cativos de outros lugares, como por exemplo do Egito. Os escravizados faziam vários tipos de tarefas. Os homens cuidavam do gado, carpiam a terra, plantavam, colhiam. Já as mulheres moíam grãos, fiavam, teciam, cozinhavam e cuidavam das crianças e da casa dos seus donos. Certo? Então por hoje é só. É mais ou menos esse assunto, certo? Que a gente viu, que é mais estudo sobre Atenas e a sua democracia. Vimos também no começo, aqui na página 133, sobre como os gregos se expandiram, se espalharam, tá? E na próxima aula nós vamos ver a outra cidade, que é totalmente diferente de Atenas. Seus conceitos, que é a cidade de Esparta, tá ok? Então pessoal, até a próxima aula. Valeu!